Na competência 1, o domínio da modalidade escrita formal será observado na adequação do seu texto em relação tanto às regras gramaticais, tá lá na minha plataforma, todas as regras gramaticais, e a construção sintática. Aí tu fala, meu professor, o que é construção sintática? Eu não sei. É para isso que eu tô aqui, gente. Você não sabe? Eu vou te falar. Beleza? Vamos começar, inclusive, com ela. Vai lá. Tá? E a fim de objetivar a avaliação dos textos em cada nível, foram considerados aspectos de estrutura sintática e desvios. Isso aqui, ó, estrutura sintática e desvios. Vou te mostrar quais são os desvios e o que seria estrutura sintática, tá bom? Vai lá para mim. Estrutura sintática. Geralmente apresentam períodos truncados e justaposição de palavras, ausência de termos ou excesso de palavras. Pode haver ainda a presença de um ponto de final, separando duas orações que deveriam constituir o mesmo período. Devia ter uma vírgula e botar um ponto final. Ou uma vírgula no lugar do ponto final, faz o contrário, que ele chama de justaposição. Então o que é? A estrutura sintática tem a ver com a fluidez do texto. Se o teu texto não flui, se as tuas ideias não andam, é porque nós temos um problema na estrutura sintática. Uma vírgula no lugar errado, um ponto no lugar errado, uma palavra que te leva a um pensamento errado, isso prejudica a estrutura sintática. São erros mais graves, tá? A estrutura sintática, quando você erra, você comete esse erro, o Enem não perdoa. A gente vai ver que os desvios são mais leves, mas a estrutura sintática é jugular, gente. Não dá para bobear, não. Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no que é estrutura sintática. Vamos lá. Opa, vamos lá. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Os usuários da internet são constantemente manipulados pelo controle de dados, pois a falta de conhecimento sobre os métodos, assim, o que acontece? Aqui deveria ter uma vírgula e o cara colocou um ponto. O que acontece? Saca de oração subordinada? Oração subordinada é quando você tem uma oração de um lado e outra oração do outro, tá? E uma depende da primeira. Então, essa aqui, ó, até dados, é a oração principal. Ela dá suporte para que a outra oração exista. Então ela não pode estar isolada. Ela tinha que vir na sequenciada. Então aqui devia ter uma vírgula e não um ponto. Entendeu? Isso aqui, ó, a gente chama de truncamento. O problema aqui deveria ter uma vírgula e não tem. Já o outro, olha aqui, ó, deveria ter um ponto e não tem. Olha só o que atualmente a internet é o maior meio de comunicação existente no mundo. É de se esperar. Tá vendo? Aqui ele faz uma afirmação. Terminou a afirmação, depois vem outra. Então aqui deveria ter um ponto e não tem. A gente chama isso de justaposição. Em vez de você botar uma vírgula, uma situação, um ponto para mostrar o final de uma ideia, não colocou. Vai direto. Então parece que a pessoa nem respira, né? Não, nesse caso não, tá? Porque ele não está expressando um sentimento, nem nada. Ele só está botando uma afirmação que é o maior meio de comunicação existente no mundo. E realmente é. Tá? É uma constatação de um fato. Show? Ó, dá uma olhada aqui. Outra estrutura sintática. O cara esqueceu uma preposição. Então, olha só. Sempre ficar atento tudo o que acontece nas redes. Era para ter um Szinho ali, tá? Também entendeu? 2 erros aqui. O que acontece? Ele esqueceu do A. Atento a tudo o que acontece. É um erro de estrutura sintática? É. Tá? A gente chama isso de regência. Você esqueceu. É igual o cara falar assim, ó. Eu tenho tudo o que eu gosto. Tá errado, porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Então eu tenho tudo de que eu gosto. Esqueceu de botar a preposição. Erro sintático. Tudo bem? A estrutura sintática, quando você erra a estrutura sintática, um errinho só de estrutura sintática, você já fica num patamar de desconto. Um errinho. Tudo bem? O único jeito de você não receber desconto na estrutura sintática é se você cometer um erro só. De estrutura sintática. Um só. Mais nada. Só tem aquele. Aí nada é descontado. O que é muito difícil acontecer. Porque geralmente quando a pessoa erra a estrutura sintática, ela vem numa sequência de erros. Tudo bem? Então toma cuidado, pessoal. Não perdoa.